alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, a melhor estação pra sintonizar. Rádio Brasil Espírita. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. E hoje um tema palpitante. Nem todos que desencarnam morrem. Por que o temor da morte? Vocês podem ainda postar as suas perguntas em nossa rede social, através da RB Espírita, bem como R Nova Fraternidade, ou através do nosso chat online, através do nosso site lá, da Claudinha Gallenberg, que vai pegar as perguntas e enviar pra gente, tá bom? Quem apresenta comigo, Olga Miranda, na mesa de debate, Divanildo Pedro e Leone Soares, que não pôde comparecer hoje ao programa Espiritismo em Foco. Miranda. Boa tarde, Márcio Eduardo. Boa tarde, queridos ouvintes que estão aqui sintonizados conosco da Rádio Brasil Espírita. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para a realização desse programa de luz que traz um monte de esclarecimento a respeito da doutrina espírita. Hoje, contando com a participação especial da nossa queridíssima irmã Conceição Farias, coordenadora de Educação Mediúnica da Federação Espírita do Estado de Alagoas, com um tema extremamente interessante que desperta a atenção de todos, que é: nem todos que morrem desencarnam. Por que temer a morte? É um tema realmente que desperta a nossa atenção, então fique sintonizado para fazer as suas perguntas e esclarecer suas dúvidas. Queremos mandar um abraço fraterno para todos vocês de Alagoas, do Brasil e do mundo que estão sintonizados especificamente com o programa Espiritismo em Foco, né? Então vamos passar a palavra ao nosso queridíssimo irmão Divanildo Pedro. Boa tarde, Divanildo. Boa tarde, Olga. Boa tarde, Márcio. Boa tarde especial para a nossa querida Conceição Farias. Um prazer imenso tê-la aqui. Seja bem-vinda. E um abraço também a todos os nossos queridos amigos e irmãos que estão conectados conosco nesta tarde.
para juntos, né, refletirmos sobre esse tema, né, como dizia há pouco a nossa querida Conceição, que deve ser refletido durante o ano todo, né, durante todo o tempo, porque nós estamos um pouco desconectados e longe de estarmos preparados para esse momento, essa preparação física, né, dos nossos irmãos, principalmente aqueles que caminharam mais próximo de nós, né, aqueles que nós chamamos o meu, né, o meu, nosso. Então, queremos mandar um abraço especial e agradecimento à nossa querida Lourdinha, né, lá do Lar do Amor Franciscano, e a querida Nilce, lá do Santo Eduardo, que estão fazendo parte, né, dos ouvintes do nosso programa, os ouvintes, a nossa querida a Janeida, a Claudinha, enfim, todos os amigos. E em especial também a Claudinha Galenbeck, né, a nossa filhota lá em São Paulo, lá em Campinas. Né, um beijo grande, saudoso. E vamos, nessa tarde, tentarmos entender um pouco mais sobre esse fenômeno, sobre esse momento, e que é tão temido de todos nós. Ok, obrigada, Divanildo. Vamos agora passar a palavra para a nossa irmã Conceição saudar os ouvintes. Boa tarde, queridos companheiros Márcio, Olga e Divanildo. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, internautas que se acham conectados com a Rádio Web Brasil, a Rádio Espírita, e que estamos dando assim a oportunidade de trazermos esta tarde primorosa tema tão fundamental, tão importante para o nosso dia a dia. Porque quem não quer ter um momento de tranquilidade nesta hora tão importante de desenlace do corpo físico e de retorno à pátria maior? Então vamos conversar, vamos debater, vamos tranquilizar nossos corações e vamos nos educar para a morte, ok? É isso mesmo, Conceição. Nós aqui estamos muito felizes com a sua presença. É para nós gratificante. Sabemos que você tem uma experiência grande em relação a esse tema e com certeza nossa tarde será maravilhosa. Vamos então iniciar o trabalho nosso com esse bálsamo suave da prece, pedindo ao nosso irmão Divanildo Pedro. Então, meus irmãos, meus amigos, nesse momento, vamos mais uma vez nos unir em pensamentos, vamos unir os nossos corações e elevá-los ao nosso Mestre Jesus, ao sublime Filho de Deus que desceu até nós por amor à humanidade, por amor aos seus irmãos menores, para nos trazer o esclarecimento, o entendimento sobre as leis de Deus. Ele dizer, Jesus, da nossa alegria, do nosso contentamento, do nosso agradecimento por estarmos neste momento unidos e reunidos em Teu nome, para dar prosseguimento a esses esclarecimentos sobre a doutrina dos Espíritos, sobre esses temas que podem nos ajudar melhor a compreender os desígnios do Pai. Que nós possamos, Jesus, sentir a Tua presença entre nós, o Teu amor irradiando por todos os compartimentos desta casa, por este ambiente, balsamizado pelos Teus mensageiros, aonde estivermos cada um de nós, que possamos sentir este amor incondicional, o chamamento amoroso de Jesus, para fazermos parte desta grande seara. Que nós possamos sentir a presença amorosa de nossa Mãe Maria de Nazaré, que como Mãe da humanidade, Mãe de cada um de nós, nos acalenta nos momentos de tristeza e vibra com os nossos momentos de alegria. Dos benfeitores espirituais e desses irmãos que já estão na pátria maior. Que eles possam nos intuir, nos sustentar e nos auxiliar para que tenhamos o êxito não vaidoso, mas o êxito de felicidade
de que ao final do programa estejamos todos com uma compreensão maior e todos contentes e felizes com o desenrolar do que aqui virá a ser ensinado. E a paz e a luz maior se faça sobre nossas vidas e que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja, que os bons irmãos de luz também inspirem a nossa irmã a discorrer sobre o tema de acordo com a doutrina espírita. Com a palavra, nossa irmã Conceição. Então, meus queridos, nós trazemos nessa tarde, antes de mais nada eu quero esclarecer. Na verdade, a Oguinha se equivocou ao dizer que eu sou coordenadora da educação mediúnica. Na verdade, nós somos integrante desta coordenadoria. A coordenadora é a nossa querida Merijane. Então, coordenadora eu só sou, por enquanto, da Jornada da Mulher Espírita. Mas vejam bem, meus queridos, nós tivemos, assim, o pensamento de trazer este tema, que é de fundamental para todos nós, como seres eternos que somos, exatamente pela necessidade que observamos em ver que muitos estão distanciados desta grande verdade. Quando o momento da morte chega, então o indivíduo costuma se desesperar, seja a sua morte ou a morte de um ente querido. Mas, na verdade, de início é preciso que todos nós sejamos convictos de que nenhum de nós morremos, porque todos nós somos seres eternos. O que morre é o nosso corpo físico, corpo este que nos foi emprestado, segundo a performance do nosso perispírito, de acordo com opções, necessidades de resgates, de expiações e de provas. Então, este corpo físico nos foi emprestado como cópia do nosso perispírito. Então, este corpo vai fenecer um dia, porém nós vamos continuar além desta vida. Vida esta outra da qual nós já viemos. A vida única e verdadeira é a pátria maior, é a pátria espiritual. Então, muitos de nós continuamos na ilusão que acumulamos durante dezenas, centenas de anos com relação à morte. Por isso, muitos temem a morte. E é por causa deste temor à morte um dos fatores de que o indivíduo não consegue desencarnar. Ou seja, não consegue sair, libertar-se do corpo físico. Fica ligado a ele de uma forma ou de outra, vivendo todos os sofrimentos que se faz necessários para a transformação material desse corpo, né, voltando ao pó, se desgastando gradativamente, e também sofrendo porque se acha próximo daqueles com os quais conviveu. Continua a conviver com todas as situações, as necessidades do outro que conosco conviveram. E, de repente, continuamos a aumentar cada vez mais o nosso sofrimento. Isto não é porque Deus quer. Isto não é porque a espiritualidade superior não nos cuide, não nos socorra. Nós podemos lembrar, neste momento, sobre esta questão, é o depoimento de Otília. Otília, através do seu livro A Vida, ou seja, o livro Além da Morte, através da psicografia de Divaldo Franco, ela nos mostra a dificuldade que teve. Ela sofreu muito mais de 2 anos, porque estava ligada à filha. Ela não temia a morte, porém temia deixar a filha. Era um elo afetivo que não se rompe. Esse elo continua para sempre, esse elo é eterno. Mas se tem medo de deixar aquele ser, se preocupa demais com aquele ser. E depois de mais de 2 anos, uma certa tarde, ela estava sob uma árvore ali no cemitério, e então ela
ela distingue a presença da sua mentora. E então ela diz: fulana, mentora esta que ela visualizava quando encarnada. Otília Gonçalves era trabalhadora da Casa do Caminho. Ela participava de reuniões mediúnicas. Preste atenção, queridos e queridas. Ela era espírita. Então, falta em nós, espíritas, o estudo, o tratamento, o lidar com este tratado no nosso dia a dia. Então, Otília, mesmo com todo o conhecimento da doutrina, ficou nesta situação. Então, quando ela visualiza a sua mentora, diz: ô fulana, por que você não veio antes? Ela disse: ô Otília querida, eu estava com você, mesmo antes da morte física, e não consegui fazer com que você se libertasse. Sabe por quê? A sua vontade era ficar com sua filha. Então, minha filha, venha, vamos, a sua filha Deus cuidará. Então foi aí que ela sentiu a vontade de acompanhar e de seguir. Vejam, meus queridos, que pela nossa vontade, pelo nosso comportamento, pela nossa mentalização, nossos sentimentos, nós bloqueamos, inclusive, a ajuda de Jesus, o auxílio de Jesus, o amparar, o socorro desses benfeitores nossos. Então, o que é que estamos fazendo na doutrina dos Espíritos? Como queremos retornar lá? O que é que estamos fazendo de toda a sabedoria que nós estamos acumulando? E lembramos que, além desta questão que nós citamos, do temor da morte, muitos temem por deixar afetos, outros temem por deixar bens materiais, outros temem porque não sabem como vai ser do outro lado. Nós conversávamos muito com mamãe, porque às vezes papai e mamãe se abriam muito conosco. E às vezes mamãe ali no cantinho dela, que ela já não caminhava, quase não enxergava. E então a gente: mamãe, vamos conversar? O que a senhora traz aí dentro de si que gostaria de colocar? Filha, vez por outra eu me pego com medo de morrer. Mas mãe, por quê? Porque, minha filha, eu não sei como vai ser do outro lado. Por tudo que eu fiz, por tudo que eu pensei. Minha mãe era meio desarrumada assim, porque ela teve 10 filhos e ainda adotou uma. Então, ela se esquentava e chamava aqueles nomes antigos, que hoje a gente não escuta mais. Então, ela ficava com medo disso. Eu vi estas coisas, mas mamãe foi de tanto amor, tanta dedicação, contribuiu tanto com papai para sustentar essa grande prole. Eu disse: ô mãe, além de ser espírita e se doar a todos aqueles que batiam a porta dela, ô mãe, não se preocupa com isso não, disso eles vão cuidar. Cuida tão somente de que quando seu corpo morrer, você precisa se libertar dele para abraçar aqueles que estão te esperando. Aí conversava muito com ela sobre isso. Era um exercício que nós fazíamos para encorajá-la para este momento. E é isso, meus queridos, que nós devemos fazer: conversar em casa, trocar ideias sobre a questão da morte. Vamos ler Herculano Pires, a educação para a morte, e tantos outros. Vamos ler a questão do céu e inferno, vamos ler as questões do Livro dos Espíritos, que trata do medo da morte, as questões 941 e 942, e o tratamento do retorno da alma desta vida física para a vida espiritual, nas questões 149 a 162. Assim, nós teremos condições, teremos uma base mais sólida e uma fé mais absoluta para passarmos aos nossos irmãos e sermos mais felizes, com certeza. Obrigada, Divanildo. Pedro quer falar sobre o tema um pouco? A Conceição falou um livro aqui, o título de um livro excelente, que é Educação para a Morte, do Herculano Pires. É justamente a crença, né, a educação que nós temos já milenar durante essa nossa existência física, né, desde que nós nascemos, é uma crença muito antiga de que nós vamos ser realmente castigados, né, por algo tão banal, tão simples, né,
E, entre outras coisas, esse temor que ela tinha por falar um palavrão, por tomar uma atitude mais drástica em algum momento, né? Eu lembro que a minha mãe pegava pesado com a gente também, né? E por essas coisas, a gente esquece um pouquinho que Deus nos conhece melhor do que nós. E Ele sabe que a nossa intenção, né? O que vale, o que realmente, no final, valeu a nossa intenção. Eu já tenho conversado com alguns colegas, com alguns amigos, e a gente vê que antigamente, essa educação rígida de antigamente, né? Mesmo o castigo físico, era para a nossa melhoria. Era porque os nossos pais ficavam ansiosos que nós fôssemos gente de bem, fôssemos homens e mulheres de bem, né? Então, quando eles estavam nos castigando, na verdade, olha, menino, mude de comportamento, seja uma pessoa de bem. Então, mas a gente fica com esse temor realmente porque é o desconhecido. Então, de tanta gente ouvir falar castigo, inferno, isso, aquilo, a gente fica preocupado. Mesmo que a gente leve uma vida, né? Mas a gente se lembra do que a gente faz. Meu Deus, naquele dia eu até fui injusto com a minha filha, né? Que ela realmente estava no colégio e eu julguei que foi assim, que ela deu uma fugida e castiguei por isso. Então, essas coisas assim, e o desconhecido em geral, a gente sem saber assim, o que nos aguarda, né? Mesmo em alguns casos que nós já estamos vislumbrando o mundo espiritual, vemos algo, né? Mas, mesmo assim, é por causa dessa nossa educação. Nós ainda estamos nessa fase, graças a Deus, a partir do surgimento, né, da doutrina dos Espíritos, os próprios Espíritos já estão voltando com uma outra compreensão, né? Então já desencarnam um pouco melhorado. Mas nós ainda estamos lidando com espíritos que têm um tempo imenso, né, que estão desencarnados e ainda não têm nem essa noção. Eu posso até citar um caso no sábado, né, na cidade aqui do interior, em que nós estávamos participando de uma reunião, que era o espírito do tempo da escravidão, né? Um feitor, né, que ainda com aquela dureza toda se vendo ainda naquela ocasião, naquele momento. Vejamos quanto tempo faz, né? Então, ele ainda preso a esses conceitos, esse espírito ainda está preso ao corpo físico, ao ambiente em que ele popularmente morreu, né? Uhum. Não desencarnou. Então, assim, cada caso é um caso. A gente vê espíritos que têm essa facilidade, né? O próprio Dr. Bezerra de Menezes, à noite, né, em que ele foi sepultado, ele foi visto e depois ele fechou. Foi sepultado, não. O corpo foi sepultado. Obrigado. De vez em quando a gente faz dá essa fugida, né? Mas o corpo dele foi sepultado à noite, ele foi visto e deu a comunicação, deixou a sua comunicação, né? Vemos aqui em Maceió o caso do nosso querido Manuel Coelho Neto, que com uma semana de desencarnado, acho que você estava lá no Melo Maia, que ele deu a comunicação. Ele deu uma comunicação lá, e inclusive conversando com o professor Luiz Pereira, né, a respeito de algo que foi comprovado ali pelo Luiz Pereira. Então, alguns levam séculos, né? Alguns ficam, como você falou, né, presos aos bens materiais, presos ao próprio domicílio, não quer se afastar do domicílio, não quer sair dali, não entende por que as pessoas o estão tratando dessa maneira, estranhando todo o ambiente, estranhando o comportamento das pessoas, querendo reagir sem poder, e fica nessa confusão mental. Então, é um momento muito delicado, esse momento do afastamento, né, da separação do corpo físico, em que, pelo desconhecimento e, às vezes, até pela teimosia, aí você vê o ambiente totalmente diferente, vê os outros espíritos dizendo que você desencarnou, você morreu, e você não aceita. Mas eu estou me vendo, estou assim, estou assado, e tudo isso faz com que haja ainda essa confusão mental sobre a morte e o desencarne. Verdade. É verdade, meus amigos. Precisamos encarar esse processo natural da vida, não é, de forma realística. Afinal de contas, nós sabemos que nós vamos nascer, vamos viver e vamos voltar para a nossa verdadeira casa. E renascer. Né? Para renascer futuramente. Mas nós nunca lembramos que aqui o planeta Terra é um estágio, é uma passagem realmente, e nós queremos usufruir de todos os bens materiais, e hoje me preocupa bastante esse consumo exacerbado
da sociedade em que vivemos, sociedade capitalista, em que os jovens já nascem, as crianças já nascem com essa sede de consumo tecnológico e, por outro lado, nós estamos vendo a ausência da convivência familiar, do amor, dos ensinamentos do Cristo, das realidades pelas quais o espírito precisa passar durante sua trajetória aqui na Terra. Então, uma das coisas em que nós não preparamos nossos filhos é para as vicissitudes da vida. A perda de um amiguinho, né, de um avô, do pai ou da mãe. E aí, quando o fato vem a acontecer, se torna extremamente traumático, por falta de justamente ter sido trabalhado essas questões naturais do processo da vida. Assim como os bichinhos, os animais, eles nascem, vivem e morrem, as plantinhas também, os seres humanos não é diferente. Nós temos uma trajetória, uma missão, um planejamento reencarnatório, e nós temos que passar isso para os nossos filhos, porque nós, como os pais, não vamos viver o tempo todo com eles, nós vamos precisar partir. Mas a gente, às vezes, condiciona a existência à presença física. Somos obrigados a ficar no Natal juntos, somos obrigados a passar o Ano Novo juntos, somos obrigados... então, são os condicionamentos da vida em que a gente não aceita diversificação até quando o filho vem solicitar. Verdade. Nós achamos um absurdo. Uhum. Então, presos que somos às tradições, ao convencionalismo, esquecemos do essencial, porque o Natal, ele representa o quê? Representa, né, a grande revolução do amor, a vinda do Mestre Jesus, né, a mudança de paradigma. Aí a gente institui um paradigma, algo fechado, né? Então, aí a gente não se prepara e nem prepara as nossas crianças, porque quando uma mãe ou um pai perde um filho, entra num extremo desespero a ponto de esquecer os outros. Porque, às vezes, você tem 3, falece um, você esquece dos outros. Esquece que a vida continua, que a vida é um processo de crescimento e aprendizado e que nós não somos donos de nada. Somos apenas usufrutuários, né? E eu ouvi muito uma frase interessante, que nós somos todos adotados, adotantes e adotados. Por quê? Nós somos adotados por famílias, né, que possuem um corpo de carne para cumprirmos essa programação reencarnatória. Mas nós somos filhos realmente do Criador, né? Que nós não podemos denominar que seja homem ou mulher, porque o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que tem é: o que é Deus? Não é quem é Deus, né? Então, nós precisamos refletir nesses questionamentos para não ficarmos tão presos a situações que nos levam ao envolvimento das sombras, ao desequilíbrio, à desarmonia. Precisamos compreender que nós somos essencialmente espíritos, revestidos temporariamente num corpo de carne, na escola terráquea. Iremos frequentar outros níveis escolares em outros planetas, que poderá ser um planeta evoluído ou um planeta no qual a gente precisa ajudar na sua evolução. Podemos estacionar, porque aqui nós estamos passando pelo processo de transformação, e se nós não mudarmos, não aceitarmos, né, Conceição? Certamente seremos convidados a habitar um outro lugar para ajudar no crescimento da outro planeta. Não é um castigo, é um momento em que nós vamos passar uma reflexão separados dos nossos entes queridos para podermos absorver melhor e refletir sobre esses ensinamentos do Cristo. Então, era isso que eu queria colocar também como acréscimo em relação ao debate. Nós vamos passar as perguntas, e aí, Conceição, você poderá discorrer mais sobre o tema à vontade. Eu peço desculpas aos ouvintes e a todos os meus amigos aqui, porque vou precisar me retirar em razão de um enterro que eu preciso participar com as minhas orações e os meus sentimentos, né?
Márcio? É isso, Olga. Mais de 10 mil aplicativos baixados, mais de 3 milhões de acesso. Se você ainda não tem o aplicativo da Rádio Brasil Espírita, é bem simples, acesse o Play Store e baixe o aplicativo da Rádio Brasil. E você pode fazer o seu comentário aí, o nosso novo site. O que é que você está achando do novo site? A pergunta é da Vilma de São Paulo. Como acreditar que a morte é transitória? Que a morte se refere ao corpo físico. Para isso temos que crer, mas crer cegamente. Não estamos pecando justamente onde a doutrina prega contra, que é a fé cega, fanatismo, Conceição. O que a ciência comprova claramente a respeito? Pois é, Vilma, a gente percebe aqui diversas perguntas, diversas questões. Então, vamos por etapa. Como acreditar que a morte é transitória? Eu não diria que a morte é transitória. Eu te diria, minha querida, que a morte é o nosso destino, é o destino de todos nós que aqui estamos. A morte física é algo que todos vão passar. Ela se faz necessária exatamente porque para voltarmos para o plano espiritual, a fim de darmos continuidade à nossa evolução, em forma de estudos, de experiências, em forma de estágios. Tudo isto acontece após a nossa desencarnação. Ou seja, a morte não é transitória. O que é transitória é a vida. O que é transitória é a vida. Então precisamos trabalhar essa questão da morte. Não tem como ninguém fugir. Se não for hoje, vai ser amanhã, vai ser daqui a um ano, daqui a alguns anos. Então, temos somente que preparar. Então, vem a segunda questão. Que a morte se refere ao corpo físico? Sim, se refere exatamente ao corpo físico. Quem morre é o corpo físico. Repetimos o que dissemos antes. Graças a Deus, nós não morremos. Deus não seria a inteligência suprema se tivesse nos criado para nós virmos aqui a este mundo, termos um período de existência, desenvolver a nossa inteligência, amar as criaturas, desenvolver toda a nossa capacidade no setor artístico, no setor de engenharia, científico, e de repente a gente simplesmente morrer. Não. A morte não é transitória e a morte não acontece para nós seres eternos, acontece para o corpo físico. Aí vem a terceira pergunta, a terceira questão. Para isso temos que crer? Sim, não resta dúvida. Quando nós temos, eu não diria nem crer, porque hoje eu posso crer e amanhã eu posso não acreditar. Como nós temos visto tantos que abandonam suas religiões por conta de que acreditavam, criam em determinada questão e de repente, como eu vi um caso, eu recebi aqui no atendimento fraterno, alguém desesperado porque a mamãe dela havia desencarnado. Ela havia perdido o corpo físico. E agora? Que Deus é esse, que Pai é esse, que Jesus é esse que cuida da gente, que leva um amor da vida da gente como era a mamãe para mim. Oh, minhas queridas e meus queridos, se faz necessário mamãe, nossos filhos, nossos papais, nossos irmãos, como nós estamos na luta que deve ser incessante para a nossa evolução, o nosso crescimento moral, o nosso desenvolvimento, nossa transformação espiritual. E nós precisamos exatamente trabalhar isso. E para isso temos que crer, mas crer cegamente? Não. O Espiritismo, doutrina de luz, nos esclarece, é para isso que está aí, é para isso que está aí. O livro dos Espíritos, é para isso que está aí. A Gênese, é para isso que está aí. Céu e Inferno, é para isso que está aí. Em nossas mãos, a questão do livro dos médiuns,
Meus queridos, o que mais o Espiritismo tem que falar? O que mais Jesus precisa falar, se hoje ele está repetindo para nós através da doutrina espírita, quando diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Mostrando que todos nós teremos oportunidades, além desta, de estarmos estagiando em um determinado setor. Esta casa, esta morada, depende tão somente das nossas atitudes, nossos pensamentos. Se eu sou uma viciosa, desequilibrada no sexo, se eu sou desequilibrada no álcool, eu vou buscar o quê? Estou construindo uma casa, uma morada para mim, que não tem uma estrutura, é uma desorganização total moral. Então, eu vou ter a morada que eu estou construindo. Então, não é a fé cega. A doutrina espírita não nos dá a fé cega. Ela nos dá verdadeiramente uma fé que você, como hoje eu posso te dizer, eu não tenho fé, eu simplesmente tenho absoluta certeza. Porque se eu não tivesse convicção, eu não seria tão tranquila quando a minha mamãe partiu. Eu não seria tão calma quando meu filho desencarnou aos 29 anos. Eu não seria esse equilíbrio de dizer para os meus filhos: fica tranquilo, independente da forma como eu desencarnar, diz, ela partiu bem, ela partiu feliz. Então, vocês têm a obrigação de continuar aqui feliz. Aí ainda tem uma perguntinha, ela dizendo: o que a ciência comprova claramente a respeito? Ora, é só a gente pesquisar. Experiências quase-morte têm falado muito isto. Os setores de ciência, ainda esta semana, domingo, o entrevistado foi o Ricardo Santos, ele falava que a ciência não tem mais dúvida. Por isto, eles, médicos, em todas as universidades, estão criando grupos e mais grupos para chegarem aos fundamentos maiores desta questão da vida além desta vida. Olha que maravilha. Então, breve, nesse mundo de transição, nós seremos senhores cidadãos, sim, de que abraçará a morte como uma companheira muito querida. Vilma, boa tarde, São Paulo. Como a Conceição falou, ela dessecou, né, as suas perguntas em várias. E um fato muito interessante que precisa ser esclarecido sobre a doutrina espírita, que é a doutrina espírita prega a fé raciocinada. Nós temos o direito, né, de esmiuçarmos o problema que se nos apresente, aquilo que nós não compreendemos de primeira, não temos obrigação nenhuma de acreditar. É como ela diz, é você chegar às suas conclusões, é ter a certeza. Então, você tira a sua certeza particular através dos ensinamentos dessa codificação que ela aqui apontou, os 5 livros da codificação, os livros suplementares da doutrina espírita, e uma coisa que você está presa é a ciência. Mas qual ciência? Qual ramo da ciência? Hoje nós já temos a ciência espírita. Os cientistas estudando, antigamente, eles querendo acabar com essa história, né, de espiritismo, de espírita, disso de uma vez, eles se voltaram para a ciência, para esse ramo da ciência. E a ciência, como nós sabemos, é comprovação. Então, ela comprova o que já existe. E está sobejamente comprovado, né, a visita aos nossos companheiros que partiram antes de nós. Porque uma coisa que a doutrina nos esclarece, que nós é um ponto de compreensão nosso, é essa coisa de nós sermos o Espírito. Né? A Conceição falou uma coisa interessante aqui a respeito de Deus, né? Como, desde os primórdios, nós somos muito machistas, criamos essa figura de Deus como homem. Mas quando o nosso querido Allan Kardec pergunta aos maiores, aos espíritos superiores, que é Deus, interessante a resposta. A inteligência suprema, ou seja, feminino, né? E a causa primária de todas as coisas, feminino. Criador ou criadora, né? Quem cria os filhos, normalmente, é a mulher. Então, a gente ainda está muito preso a essa figura Deus homem, Deus pai, Deus... Vamos deixar o sexo de lado. É essa inteligência, é essa criatura, né,
da qual nós somos, aliás, esse Criador do qual nós somos as criaturas. Então, é assim, não vamos ficar presos, né, diante de tanta comprovação. A sobrevivência dos espíritos está já, em todos os ramos, bastante comprovada. Né, nós vemos os relatos diários, nós vemos filmes, nós vemos na internet, novela, casos e casos e casos. Não é possível que isso seja simplesmente o hospício que acham que é o universo. O universo é muito sadio, muito certo, está tudo no seu devido lugar. Então, essa ciência, a ciência materialista, inclusive, está comprovando já, e não de agora, né? Tem várias pesquisas que comprovam essa sobrevivência do espírito ao corpo físico. Márcio? É isso, Divanildo. Tema palpitante. Você pode mandar as suas perguntas para a nossa rede social, bem como também através do nosso chat, lá com a Cláudia Gallenberg, em nosso site. A próxima pergunta é da Claudiane de Maceió. Registra Mateus, no capítulo 17, que Jesus subiu a um alto monte, acompanhado de Pedro, Tiago e João. O mestre orou e se transfigurou, cobrindo-se de luz, ao tempo em que se apareceram, seguramente materializados, pois que os 3 discípulos o viram, Moisés e Elias, que conversaram com ele. A transfiguração é uma comprovação que somos espíritos imortais? Se presenciasse tal fato, acreditariam? Por que estamos vivenciando o espiritismo sem espírito? Então, Claudiane, boa tarde, Claudiane. Pois é, minha querida, não há dúvida alguma. Jesus quis exatamente nos mostrar isto, porque nem precisava. Aquele encontro com Elias e Moisés. Mas tudo que Jesus ensinou, ele quis que ficasse registrado para a posteridade. Por isso ele diz: eu vos enviarei um outro Consolador, que vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito e vos dirá muito mais. Então, quando ele mostrou para a humanidade aqueles irmãos que haviam partido, e até os seus discípulos questionaram: Senhor, não diz que o Elias haveria de vir? E ele responde: ele veio, mas os homens fizeram dele o que bem quiseram. E aí está lá no texto bíblico. E aí foi que os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus falava. Olha, minha querida, mas dúvida? Eu não tenho dúvida. E é natural a dúvida nas pessoas que, por um acaso, começaram a estudar agora a doutrina dos espíritos, porque sempre acreditaram. Nós fomos indivíduos e somos indivíduos que, ao longo do tempo, nós aprendemos e passaram para nós que nós só tínhamos esta vida, que o que nos esperava era o céu ou o inferno. E como nós, conscientes que somos, porque as leis divinas estão na nossa consciência, nós sabíamos que não íamos para o céu. Nem a nossa mãe iria. Íamos todos para o inferno. Que Deus é este? Que Pai é este? Que nos coloca numa situação de única vida e sem escolha, ir para o inferno. Que Pai é esse que, como diferente do Pai humano, não dá outras oportunidades aos seus filhos? E Deus, nosso Pai, nos dá esta oportunidade. E por isto, Jesus, naquela oportunidade, além do retorno dele, quando ele se apresentou após a sua crucificação, será que a gente tem dúvida? Foi milagre? Não, gente. Foi ele mostrando que a vida continua. Ele falou, ele deixou ser tocado. O que mais duvidava, o Tomé, ele deixou que tocasse, para que comprovasse: sou eu, Tomé, por que a tua dúvida? Então, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quando vi meu pai me dizendo que coisas graves e sérias viriam, que eu me fortalecesse para vencê-las.
Ele não disse, olha, eu vou tirar essas coisas, não. Mas disse, te prepara. Eu não tenho dúvida quando, de repente, numa casa espírita, para fazer uma palestra, aí então senti aquele cheiro de rosas e comecei a procurar. Aí não tinha flores. Comecei a pesquisar um perfume floral, não tinha ninguém com perfume floral. E, de repente, eu questionando, então, meu filho se apresenta à minha frente, me beija a fronte e diz, mãe, eu te amo. Parabéns pelo Dia das Mães. Gente, não tenho dúvida da vida além desta vida. Eu não tenho dúvida de nada, porque diariamente eu saio do meu corpo físico e vou ao encontro do que eu quero ir. Eu me proponho e peço, Jesus permite que meu mentor, sob tuas bênçãos, possa estar comigo para trabalhos, para estudos, para que eu retorne amanhã com maior certeza de que eu tenho que me melhorar e me podar a cada dia a dia. Então, eu não tenho dúvidas. O que falta tão somente é conhecimento. É natural, meus queridos, que vocês tragam ainda e auxiliem com relação a estas verdades. Mas por que cruzar os braços? Vá em frente, pesquisa, estuda, que não sabes o tempo que tu tens. Nós não sabemos. Então, vamos trabalhar pela nossa melhora, pela nossa felicidade. Boa tarde, Claudiane, daqui de Maceió. Claudiane, esse momento da transfiguração é um momento de afirmação, né, em que foi visto, não só por Moisés e Elias, mas pelos que estavam presentes, pelos circunstantes, dois espíritos que já haviam desencarnado há bastante tempo. Então, veio o próprio Moisés, do qual dizem que ele proibia as manifestações, proibia que houvesse a conversa entre os encarnados e os desencarnados. Ele estava ali presente, já desencarnado há quase um século. E Elias, né? Elias, que foi quem foi o precursor de Moisés. Então, mas o ponto maior em que Jesus nos dá essa certeza é quando ele, através da sua volta, primeiro se apresentando a Maria de Magdala, depois aos discípulos, ele diz, não se turbe o vosso coração, eu venci a morte. Então, ele deixa bem claro isso, né? Mas não é privilégio de Jesus. Mas Jesus podia, não. Deus é justo. Ele nos criou a todos, nos cria a todos, do ponto inicial até o ponto final. A Conceição falou, nessa nossa existência física, a única fatalidade que tem é a morte, essa separação do espírito, do espírito do corpo físico. E durante a nossa vida, a única fatalidade que tem é encontrar a felicidade. É o ponto alto da nossa escalada, é a nossa evolução, o termo final da nossa evolução. Então, quando Jesus diz isso, ele diz que ele venceu a morte, e antes ele havia dito, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele está colocando a igualdade entre nós. Então, nós, espíritos, nós temos todos, sem privilégio, essa capacidade de nos relacionarmos sem o corpo físico. Para uma compreensão maior, que nós espíritas, graças a Deus, já temos, e alguns de outras denominações religiosas também têm, mas alguns não têm ainda, nós somos essa essência, nós somos essa inteligência em grau menor. Deus é a inteligência suprema, nós somos essa inteligência em grau menor. Então, nós não somos esse corpo físico com o qual nos apresentamos existência após existência. Então, a sobrevivência do espírito já está totalmente comprovada. E no seu desfecho da sua pergunta, nós estamos fazendo o espiritismo com o espírito, sim. Através dos espíritos é que nós estamos fazendo o espiritismo. A nossa inspiração, o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento mediúnico, o desenvolvimento com a educação mediúnica, tudo isso é através dos espíritos, dos nossos irmãos superiores, que nos dão a sustentação, que escrevem, que nos trazem as mensagens, os livros psicográficos,
Então, esses espíritos estão muito mais presentes na nossa vida do que imaginamos. Então, é um espiritismo com espírito, sim. Márcio. É isso, Divanildo. Você que ainda não mandou sua pergunta, pode mandar a sua pergunta através de nossa rede social. Forte abraço à minha amiga Valquíria Lima, que está ligada com a gente, e a todos que estão conectados com a Rádio Brasil Espírita. Um abraço para a Gabriela, né, lá no Paraná. A Gabriela também. Forte abraço, Gabriela. A próxima pergunta é da Daniele, da Dinamarca. Morte e desencarne, o encontro da gente com a gente mesmo, Conceição. Oi, Daniele, um grande abraço. Está bem longe, né, minha querida? Que Deus te abençoe onde estejas. Porém, pois é, minha querida, a morte e desencarne, o encontro da gente com a gente mesmo. Minha querida, esse encontro da gente com a gente mesmo deveríamos fazer diariamente, porque nós só conseguiremos nos libertar do que somos hoje, porque haveremos de convir que ainda temos muito que trabalhar. Então, enquanto nós não conhecermos a nós mesmos, enquanto nós não trouxermos para fora esse eu profundo, esse eu que já trabalhou tantas coisas no passado, esse ser consciente, nós não teremos a condição de nos tornarmos melhor. Se deixarmos para nos encontrar apenas após a morte física, apenas a desencarnação nossa do corpo, será muito tarde. Realmente é um encontro conosco mesmo. Sabe por quê? Porque nós iremos encontrar com nossa própria consciência. Consciência esta, conforme nós estávamos a dizer, que temos que nos encontrar diariamente. Nos encontrar diariamente. E, infelizmente, deixamos para depois. Por isso que muitos, quando vêm a desencarnar, dizem: ah, meu Deus, por quê? Por que eu perdi tanto tempo? Ah, se eu soubesse. Então, não vamos perder tempo. Vamos saber agora. Eu continuo a convidar vocês. Gente, a doutrina dos Espíritos tem uma enciclopédia maravilhosa. Não é por um acaso que o senhor Chico Xavier veio como grande missionário e trazendo a continuidade das informações das obras básicas através de espíritos já desencarnados, como o senhor André Luiz, o senhor Emmanuel, grande educador, através de o senhor Divaldo Franco, trazendo desta grande educadora Joana de Ângeles explicação de todo o conteúdo que nós precisamos saber. Então, por favor, não deixemos para encontrar com a nossa própria consciência após o desencarne, após a morte física. Busquemos nos encontrar agora. Normalmente nós não temos, é por isso que muitos temem buscar um psicólogo, porque é exatamente trazer de dentro para fora o que você tem de guardado. Educar é isto, é você trazer esse homem velho para fora e dizer: olha, não pode continuar a ser assim. Tu precisas trabalhar isto, tu precisas trabalhar aquilo, vamos poldando aqui, vamos poldando ali. Nós estamos no grande laboratório divino. E a sala é esta, o laboratório é este, a Terra. E o lar, a família, é a maior instituição, é o maior de todos os laboratórios. É isto que nós temos a lhe dizer. Espero ter atendido. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, a Dinamarca, né, esse grande país pacifista, né? Como a Conceição falou, né, a morte realmente é esse grande encontro da gente com a gente mesmo. Eu costumo dizer que é o olhar no espelho, né? Porque enquanto nós estamos com essa vivência, nessa existência, nós ainda, a nossa pouca aquisição moral, ainda temos a tendência de escamotear algumas coisas que fazemos, né? Mesmo que nós estejamos no caminho certo, vamos dizer assim, palmilhando o caminho certo, mas quando a gente dá uma escorregada, a gente olha em redor para ver se ninguém viu. Se ninguém viu, a gente não vai dizer que escorregou, né? Vai prosseguir altaneiro para que todos vejam que nós estamos fortes.
mas nós não podemos fugir da nossa consciência. Há uma pergunta, né, onde estão guardadas as leis de Deus, que a resposta é essa, na consciência. Então, instintivamente, nós sabemos a existência desse ser maior e das suas leis. Nós temos a certeza de quando estamos fazendo algo de errado, mas nem sempre nós botamos isso para fora. Mas ao desencarnarmos, ao termos a consciência, né, colocada num plano maior, nós não vamos poder fugir de nós mesmos, porque nós estamos diante de nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, é também uma oportunidade, né, o desencarne é uma oportunidade de nos encontrarmos com aqueles que nos precederam. Como nós falamos anteriormente, né, a gente pode ficar numa dormência, a gente pode ficar restrito ao nosso cômodo, ao nosso domicílio, alguma coisa assim, mas ao despertarmos realmente, ao desencarnarmos, ao sairmos, né, separarmos realmente do corpo físico, nós vamos encontrar aqueles que estão ao nosso lado e nós não tivemos ainda a possibilidade de vê-los, mas não por eles, por nós mesmos, pela nossa deficiência, né? E quando a gente desperta, que a gente é acolhido, é atendido, é auxiliado, aí nós vamos realmente estarmos separados desse corpo físico, ou seja, nós vamos desencarnar. Márcio. É isso aí, Divanildo Pedro. Quem está ligado com a gente é o Lucas. Lucas é de Palmeira dos Índios e está ligado com a gente através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Você que ainda não tem o seu, baixa lá, acessa o Play Store e faz parte também com a gente da RBE. Porque quando as pessoas morrem, são internadas em hospitais espirituais, Conceição. Você sabe por quê? Oi, Lucas. Um grande abraço, amigo. É o seguinte, meu filho. Nem todos vão para o hospital, a gente já sabe. Depende muito do que ele quer. Porque nós lembramos aqui, quando o nosso esposo desencarnou, então, alguns dias depois, a avó dele se apresentou a mim e dizendo: filha, ele está num posto de atendimento aqui bem próximo, mas só vamos poder transportá-lo para um hospital, se assim ele quiser. Infelizmente, as opções dele ainda é muito diferente. Ainda são muito diferentes. Então, quando nós desencarnamos verdadeiramente, de forma tranquila, de forma consciente, nós somos levados a hospitais. Por quê? Porque precisamos nos reabilitar, nos readaptar ao novo ambiente. Assim, quando reencarnamos, quando chegamos aqui no corpo físico, é tudo estranho para a gente, que houve uma longa temporada de esquecimento de como era aqui no corpo físico, no mundo físico. Assim também para nós, quando para lá voltamos. Então, esses seres queridos que nos cuidam, que nos amam, nos socorrem, carregam nos braços, às vezes, ou em macas, e nos transportam para setores de socorro. São setores de socorro. Ficamos nesses postos de socorros imediatamente e depois de um determinado trabalho, de uma determinada assistência, onde são liberados determinados fluidos, determinadas energias que ainda estamos levando aqui do plano físico, aí sim nós somos transportados para um hospital, para a recuperação, porque muitos de nós, ou a maioria de nós, desencarnamos com questões de enfermidades físicas. Enfermidades físicas estas que estão na sua matriz, que é o perispírito. Então, retornamos e vamos para hospitais exatamente para a liberação de determinados fluidos, determinadas energias enfermiças. Essa a questão do porquê de irmos para hospitais. Mas nem todos vão para hospitais. Muitos falam de que foram socorridos, amparados, trabalhados imediatamente em termos de assistência e se encontraram de repente com entes queridos que tinham a morada no plano espiritual, ou se encontraram em moradas de seres amados, como nós na doutrina espírita. Puxa,
Eu acho que acontece com você, Márcio, com você, Divanildo. Nós temos aqueles grupos familiares. A doutrina espírita, o grupo religioso, é uma grande família. Mas percebamos que nós temos aquele núcleo que é mais próximo, que trabalha, que se harmoniza, que estuda junto, coisa e tal. Então, nós encontramos com os espíritos afins em determinadas moradas. Então, nem todos que desencarnam vão exatamente para o hospital. Depende exclusivamente do estado como ele está desencarnando. Não é mesmo, Divanildo? Exatamente, Conceição. Nós queremos saudar o nosso querido Lucas, né, de Palmeiras dos Índios, e dizer assim, Lucas, cada caso é uma verdade. Né? Como nós somos concebidos no mundo espiritual, você fica pasmo. As nossas reuniões mediúnicas, nós vemos, sabe para onde vão desencarnam? A balada. Vão para o bar. Outros não têm nem condição de serem aceitos. Outros vão para a igreja. Outros vão procurar o piso, né? Pela sua formação quando estavam encarnados. Então, são só aqueles que desencarnam com enfermidade espiritual. Não é só enfermidade física. Às vezes você passa um tempo, uma enfermidade prolongada, e ali mesmo no hospital você se cura espiritualmente. Quando você desencarna, o seu perispírito, como a Conceição falou, que é o nosso espiritual, ele já está sarado. E aí você não precisa de ir para um hospital no mundo espiritual. Como nós falamos aqui do nosso querido professor Coelho, um pouco tempo da comunicação, então é uma variedade imensa. A gente, na mesa mediúnica, a gente vê muito caso, né, do desencarnado chegar querendo tomar um ou mais, né, e às vezes, né, com sono, é a hora do despertar que ele tem. Ele passou esse tempo todinho vagando, né, no mundo espiritual, na erraticidade, como estava na Terra, que é um prosseguimento entre nós mesmos. Né? Quando a gente está com um costume aqui, desencarna e a mente fica presa, às vezes até o momento antes do desencarne. E a pessoa, por esse vício, por essa coisa, continua fazendo isso tranquilamente no mundo espiritual. Então, não é uma regra fixa, né? Não é algo que destino traçado, é dependendo da necessidade do espírito. Márcio. Pois é, Divanildo, vamos à próxima pergunta aqui, que é da nossa amiga Laudineia. Laudineia, ela é essa Laudineia mesmo, Divanildo, não? Mas você não mandou para mim. Não, é porque o Skype deu uma travada aqui. Vamos lá, ao vivo e a cores. Pois é, a pergunta é da Laudineia. Laudineia é de Porto Alegre. Como é ser espírita? Isso faz ter a certeza que a vida continua? Como vocês sabem? Quem conta isso para vocês? Ô, Laudinete, boa tarde. Um grande abraço para você. Dentro de breve vamos ter uma pessoa muito importante aí, pertinho de você, lá de Pelotas, aqui conosco, é o Sérgio Lopes. É escritor, espírita, é psiquiatra e também é um grande palestrante. Seria bom quando você tivesse a oportunidade de escutá-lo. Ô, minha querida Laudinete, o Espiritismo veio exatamente para libertar a gente do véu da ignorância quanto à espiritualidade. Muito embora outras religiões, outras seitas, mas no Oriente, já estudavam, já sabiam, já entendiam a questão da espiritualidade. Só que a doutrina dos espíritos, com maior profundidade, traz para nós, porque é uma doutrina trazida pelos espíritos, ou seja, pelos seres que aqui já viveram, que viveram N experiências do que é vida física. E traz para nós todas as informações de que a vida realmente continua além desta vida. Ora, se ele está trazendo, como é, eu acredito que você aí também bem perto
da terra de Chico Xavier, você deve ter sabido que Chico Xavier psicografou mais de 400 livros. Então, que mente é essa? Que com a maior rapidez ele psicografa, ele escreve, se fosse só coisas da mente dele, um semi-analfabeta, a gente poderia dizer assim, porque ele tem apenas o curso primário, escrever sobre ciência, escrever sobre todas as questões da vida, em todos os setores da vida. Então, não era aquela mente era um filtro onde recebia da espiritualidade as informações e transformava em escrita, passava para o papel. E hoje temos centenas e centenas de livros que vêm nos explicar. Por isto, quando nós estudamos verdadeiramente, porque não é só ter conhecimento, quando a gente passa a ter conhecimento, desenvolve em nossa mente a sede, a vontade de fazer, de trabalhar. Porque, ora, só compreendendo e entendendo que existe vida além desta vida, que a gente não vai cessar de viver, então sentimos ímpetos, se já tínhamos tendência a alguma atitude, a alguma ação de bondade, aí é que a gente sente mais vontade de servir. Aí é que a gente sente mais vontade de viver. Não de viver presa aqui no mundo material, mas de viver para ser útil a Deus, para ser útil a Jesus, para ser útil à humanidade. Então, é isto que eu tenho a lhe dizer. A doutrina espírita leva você a uma consciência, a uma compreensão de vida e lhe torna um ser com a fé raciocinada. E dentro em breve, o indivíduo com convicção, com certeza, destas informações. Não é, Divanildo? Exatamente, Conceição. E tem mais um ponto, porque os espíritas acreditam ou sabem, né, têm a certeza, né, da sobrevivência dos espíritos, né? Porque nós somos da justiça e da bondade de Deus. E, além do mais, Deus é a perfeição. Se nós raciocinarmos por esse lado, nós vamos ver o seguinte: como é que nasce, entre aspas, né, uma pessoa, nós não estamos colocando espírito, nasce uma pessoa, uma criancinha, um bebezinho, e se desenvolve, e essa criatura se revela um gênio. Né? Ele já, hoje em dia, é quase que comum, né? As crianças índices estão aí para comprovar isso. Né? Vemos crianças aí tocando músicas clássicas, vemos crianças dando show de dançar, de falar. Ontem mesmo eu recebi um e-mail de uma criança ensinando o pai a rezar o Pai Nosso, uma criancinha, quase um bebê, né, de poucos anos de idade, e ensinando com uma certeza, ou algo assim, que chama a atenção. Inclusive eu salvei e republiquei. Então nós vemos Deus criando, né, uma criança que tenha essa capacidade já, e desenvolve, né? E quando chega na velhice é um gênio, é um cientista, tal, e outros um idiota, né? Que mal percebe as coisas ao seu redor. Um autista, alguém com uma deficiência física, alguém que não consegue resolver um problema, alguém que resolve problemas alheios com a facilidade, uma diversidade imensa. Então, o que seria Deus criar já a partir de certo ponto? Né? Se nós acreditássemos que não houvesse essa sobrevivência do espírito, e inclusive a própria reencarnação, o mundo estaria parado. Porque nós nasceríamos do zero, e quando chegássemos a certo ponto, acabaria. O outro que viesse nasceria do zero e acabaria. O mundo não progrediria. Não haveria ninguém para dar prosseguimento a isso, que nós iríamos com essa morte, né, o desencarne, iríamos voltar ao ponto zero. Então, se há esse prosseguimento, é porque há a sobrevivência desse espírito. O espírito vem aqui, desenvolve até certo ponto, tem essa volta à vida, à verdadeira vida, à vida espiritual, uma preparação para regressar já com esse conhecimento mais acentuado e fazer mais um progresso. Então, para nós espíritas, não resta a menor dúvida por isso, por esse raciocínio lógico.
né? A fé raciocinada, você entender esses pontos, juntando esses pontos, e ver que não tem, Deus não nos dá um motivo para a gente duvidar disso. Né? Nós temos, assim, entre aspas, né? Somos obrigados, entre aspas, claro que nós não somos obrigados a nada, a aceitar, a acreditar, a ter a certeza, porque não temos outra alternativa. Não nos resta alternativa, mas depois de dizer não é possível, ou será, depois que a gente comprova. E eu estou falando em espiritualista, né? O espírita que se aprofunda mais nessas questões e tem essas ocasiões, esses momentos das reuniões mediúnicas, em que nós não estamos falando assim por hipótese, não, querida. Nós estamos falando de coisas comprovadamente. Toda semana nós temos uma ou duas reuniões mediúnicas. Estamos em relação com esses espíritos. Não é loucura da nossa cabeça, não é que nós estejamos inventando moda, nós, inclusive, não estamos querendo também nem promoção pessoal, nem coisa nenhuma. Se você vê uma reunião mediúnica, ela é fechada. Nós estamos ali dentro de uma sala, não estamos com televisão, com rádio, com propaganda, com isso, com inscritos. Né? Nada disso. Nós estamos simplesmente nesse relacionamento com esses nossos irmãos que partiram um pouco antes de nós. Márcio. É isso, Divanildo. A próxima pergunta deixa eu ver aqui, eu acabei de enviar para você a pergunta. É de Carlos do Recife. Vamos lá? O que acontece com o espírito de quem se encontra em coma profundo? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Recife. Boa tarde, Pernambuco, né? Nosso estado vizinho. Carlos, nós vamos repetir. Nós somos o espírito, né? Um corpo físico ou não. E quando nós dormimos, né? Nós, espírito, nos afastamos do corpo físico. Temos a possibilidade, temos o direito assim, de nos afastarmos do corpo físico. O corpo físico precisa do descanso, não vamos dizer que ele para de funcionar, não. O corpo físico continua funcionando normalmente, porque de manhã, quando a gente acorda, ele está lá. Não é morninho lá e retoma as suas atividades normais. Então, nem o corpo físico dorme, mas ele descansa. Né? Ele tem esse por ser matéria, ele tem um cansaço natural. Então, o sono é justamente para isso. Então, há uma liberdade, né, desse espírito, de nós espíritos, para que nós também possamos fazer o reencontro, né, com os nossos irmãos, nossos companheiros, né, do presente e do passado, voltarmos às origens, voltarmos a outros ambientes, a outros sítios. Por isso os sonhos, por isso os pesadelos, por isso algo que acontece quando nós estamos dormindo. Não é o caso. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos essa liberdade, que não é uma liberdade total. Nós podemos ir, mas nós estamos presos ao corpo físico por uma necessidade, né, de nós regressarmos a qualquer momento. Isso quer dizer o seguinte, que nas enfermidades prolongadas, inclusive nos comas prolongados, o espírito tem essa liberdade. Não quer dizer que o espírito esteja 24 horas ali preso àquele corpo. Né? Ele tem essas ausências. Ele visita aquele corpo, né? Retorna aquele corpo momentaneamente, mas ele continua progredindo, ele continua estudando, ele continua se relacionando, ele continua uma vida, né? A vida espiritual. Durante todo aquele tempo que o corpo está ali, naquela condição, para o seu refazimento, às vezes até o corpo não volta à vida normal, né, natural, é rompido esse laço em algum momento, mas a gente sabe que há casos de que anos e anos depois esse corpo voltou às atividades. Por quê? Porque o espírito também retornou para ele. Então o espírito não fica preso a esse corpo físico, ele tem essa liberdade. Né? Então, é o caso da gente não perder as esperanças. Estar em coma não quer dizer que desencarnou. Né? É um momento temporário, mas o corpo físico está ainda próximo e pode retornar a qualquer momento. Complemente, Conceição. Pois é, Carlos. Boa tarde.
O Divanildo te explicou muito bem e gostaríamos de lembrar que já existem casos, né, notícias aí, informações de indivíduos e há livros até de experiências quase morte. Exatamente indivíduos que estiveram nesse coma profundo e retornam contando fatos que eles vivenciaram durante estes momentos, durante estas horas, estes dias, de encontros e reencontros com entes queridos seus, com amigos. Mas também há outros que realmente é a questão, como já falamos antes, depende muito daquele ser, daquele indivíduo. Se ele ama e é tão apegado àquele corpo, está ali desesperado, porque está vendo que está no momento de fica ou não fica. Infelizmente, aí fica ali presente junto ao corpo. Mas nós temos experiências, eu gosto de trazer, não para mim colocar como exemplo, mas quando a gente tem um testemunho mais de perto, é bom, é legal trazermos. O meu filho, aqui no Hospital de Pronto-Socorro aqui de Maceió, ele esteve durante 4 dias. Ele não ficou junto ao corpo durante os 4 dias. E eu não vi, não é que eu tenha visto. Mesmo como espírita, mesmo como médium, não foi eu que vi. Eu, de repente, após a desencarnação dele, eu estive na Caixa Econômica para resolver questões dele bancárias. E então, quando a moça, a senhora, me atendeu, que viu lá o nome dele e o meu, as lágrimas caíram. A senhora é mãe dele? Eu disse, sou. Porque ele disse, o Júnior, grande amigo de meus filhos. Eu digo, quem é você? E começamos a conversar. Eu sabia que ele estava no hospital, mas não sabia que ele já havia falecido. Ela usou esse termo, não sabia que ele já havia falecido. Eu disse, como assim você sabia que ele estava no hospital? Ela disse que estava repousando no sofá e, de repente, sentiu-se como que anestesiada. Aí, nesse estado de anestesia, ela visualizou o Júnior, como se estivesse chegando lá na casa dela, e ela disse, oi, Júnior, que bom, os meninos não estão. Ele disse, não, eu só quero lhe mostrar uma coisa. Aí disse, venha comigo. Aí eu senti que eu estava sendo levada, mas Júnior não segurava a minha mão. Então, quando, de repente, eu me vi entrando no pronto-socorro. E quando chegou na UTI, ele disse, olha para aí o meu corpo como está. Meu filho, o que aconteceu? Disse, um acidente. Um acidente. Chegou o meu tempo. Nada mais há o que fazer com o meu corpo. Estou indo embora. É só questão de mais alguns dias. Repara só, gente. O que mais nós queremos para comprovar a vida além desta vida? De que o ser continua vivo. Veja o testemunho que chegou de pessoas que eu nem conhecia. Era pessoal amigo do meu filho, mas que eu não conhecia. E, de repente, chegou a mim, olha, teu filho me chamou e mostrou que realmente nada tinha. Numa tranquilidade, num conforto espiritual que ele estava. Agora, preciso dizer a vocês que o Júnior e os demais filhos meus eram espíritas já desde o ventre. Então, por isso, tamanha convicção, tamanha tranquilidade, que desde pequeninos aprenderam que a vida além desta vida. Então, foi tranquilo para ele partir, foi tranquilo para mim ficar, porque devemos libertar. Eu estava vendo as colocações de nossos queridos aqui, e é uma expressão de hábito nossa, dizer o sepultamento dele, o sepultamento dela. Perdeu o ente querido, perdeu o filho, fica desesperado. São os termos que nos prendem às coisas e ao temor. Por quê? Não é ele que sepultamos o corpo que serviu para ele. Não é a perda, porque nós não possuímos nada, não possuímos ninguém. Ninguém nos pertence. O corpo não nos pertence. Então, quando dizem, perdi meu filho, aí a dor é bem maior do que, meu filho retornou ao plano espiritual. Ah, gente. Aí, então, quando retornou ao plano espiritual, Senhor, nós sabemos que tu amas a ele muito mais do que eu, porque tu és o Pai maior. Então, cuida dele, Senhor. E nessa tranquilidade, a gente entrega ao Pai o nosso filho, que nunca abandonou. Mesmo eles, como filhos nossos, eles continuam assistidos e amparados
pelo Pai Maior. Né, Márcio? Aí, Márcio. É interessante, Conceição e Márcio, e os queridos ouvintes, esses termos que a Conceição usou, né? Esse hábito que a gente tem, perder é algo que a gente não vai encontrar mais. É verdade. Né? É algo que a gente que está definitivamente, né, fora do nosso alcance agora. E nós vamos encontrar, sim. Às vezes até se encontra na própria existência. Né? Aquela vovó está, né, acalentando o bebezinho, né, o seu netinho, e está dizendo: o meu fulano que eu nunca mais vou ver, e está com ele nos braços. É aquele mesmo espírito que regressou, né, retornou já nessa existência. Né? E vários fatos que acontecem assim. Né? Quando nós voltamos para o plano espiritual, quem é que vai nos receber? Né? Às vezes aquele mesmo ser que nós pranteamos a existência toda, dizendo assim que perdemos. Ele está lá, no outro lado do portal. Mamãe, meu pai, meu filho, querido, querida, eis-me aqui novamente, seja bem-vindo de volta, porque, como nós dizemos, é a verdadeira vida, é a vida espiritual. Então, eles nos antecederam, eles estão lá em casa nos aguardando. Né? Nós estamos aqui na pousada, né? na casa alugada e tal, mas a nossa verdadeira casa está lá, nos aguardando, a verdadeira vida e o ser espiritual que nós somos, eterno, também nos aguardando. Márcio. É isso, Divanildo. Vivian, Rio de Janeiro. Vivian faz parte da rede social da Rádio Brasil Espírita, a RB Espírita. RBE Espírita. Vamos lá. Um bebê morre ou desencarna? Um bebê morre ou desencarna? Como é sua chegada ao plano espiritual? Ele pode ir para o umbral? Parar no umbral? Existem berçários no plano espiritual, Conceição? Pois é, querida Vivian, aí do Rio de Janeiro, cidade linda, cidade maravilhosa. Um grande abraço para você, minha querida. Vivian, o bebê desencarna, não o espírito. Ou seja, o bebê morre. O espírito desencarna, o espírito daquele bebê. Aquele espírito que foi exatamente moldado para ocupar aquele corpinho, que tinha exatamente na sua programação retornar ao plano espiritual numa estada muito breve aqui. E muitos deles nem nascem. Já morre aquele bebê no útero da sua mãe. E o espírito desencarna, desocupa aquele corpo e segue. A chegada deles ao plano espiritual é maravilhosa. Porque todo bebê, independente do espírito, são imediatamente socorridos. É isto que nos informa os educadores do plano espiritual. Eles são socorridos. É interessante que outro dia, inclusive, eu tive a informação em um dos livros, me falha a memória que a gente estuda tanto, pesquisa tanto para as palestras que às vezes não se prende ao título. Os animais também acontece isso. Imediatamente são socorridos pelo plano espiritual. Aí você pergunta aqui, ele pode ir parar no umbral? Eu gostaria que vocês fossem perdendo esse medo do umbral. A questão do umbral é a educação da morte. O que é educar para a morte? É a nossa autoeducação moral. Quando nós autoeducamos, quando vamos perder nossos vícios, largando nossos vícios, que é o que nós devemos perder e não perdemos os entes queridos, então nós conseguimos passar no umbral porque se faz necessário, mas o umbral é imenso. Cada um no setor que tem necessidade de estar. Porque somos energias. Se eu vibro, como já disse antes, nas questões dos vícios, então eu vou para determinada região do umbral. Mas esse bebê que morreu, este espírito que teve temporariamente esse corpo do bebê, ele não vai para o umbral, não. Ele vai ser imediatamente socorrido e elevado para um plano espiritual, onde aqui se chama creches. Mas há uma grande colônia, grandes colônias, aliás,
para o atendimento a estes que estão chegando na condição de crianças, na condição de bebês. Há berçários, sim. Há setores da infância. Então, são socorridos, são jardins maravilhosos, lindos, onde vemos as educadoras ali, cuidando daqueles bebês. É isto que eu teria para lhe dizer, e Ivanildo, com certeza, Vivian, tem algo mais para lhe falar. É a questão de que, mais uma vez, nós somos o Espírito, né? Que qualquer condição que nós estejamos, bebezinho, mas ali há um espírito reencarnado, de uma vivência anterior. Às vezes essa vivência curta que é necessária simplesmente para complementar uma reencarnação anterior, né? De algo que precise ser feito para ele regressar como um bebê. Até, às vezes, só o ensinamento para os que continuam, aqueles que estão na condição, né, desse momento de pais, né, de educadores, de cuidadores, né? Às vezes só para o ensinamento, esse espírito vem dessa condição, só para que aquele aprenda um pouco mais sobre essa coisa do desencarne. Enfim, há uma variedade imensa. Mas se esse espírito, nessa vivência, ele não adulterou, ele não teve nenhum ato, né, que fizesse com que ele tivesse que passar esse estágio no local chamado umbral, né? A coisa não é por decreto nem por castigo. Ele não necessariamente tem que passar simplesmente porque desencarnou. Então, ele vai ter as necessidades dele. E a necessidade dele, nesse momento, ele vai ter essa perturbação da chamada morte, vai ter o tempo de recuperação, será em uma colônia em que seja específica para isso. Então, vai ter as pessoas ali, os cuidadores e tudo, e ele vai voltar nessa condição de bebê espiritual. Agora, não necessariamente vai passar esse tempo todinho, né, como a gente faz aqui. Então, ele vai ter essa recordação, né? Aos poucos, ele vai retomando a sua condição de espírito. Já adulto, não precisa passar esse tempo todo. Nós temos um caso, não do bebê, né? Mas eu estou falando assim com a Conceição, porque nós tivemos uma vivência aqui de reunião mediúnica, né, no centro espírita que nós frequentamos durante algum tempo, eu ainda continuo lá, e nós tivemos, assim, eu não recordo se ela estava nesse período, né, de um espírito que nos acompanha até hoje. Ele chegou lá como uma criança, não era um bebê, mas uma criança, inclusive uma criança de rua, que tinha perdido da mãe. Ele achava, né, que a mãe o havia abandonado. Era o Fabrício, até hoje ele trabalha conosco. E o Fabrício, o nosso querido Fernando Caldas, né, que é muito brincalhão nesses sentidos, o Fabrício, ele se ressentia que era chamado pelos outros meninos de rua e até pelos adultos de coisinha, né, porque ele era frágilzinho e tal, e ele era chamado de coisinha, e ele não gostava, né, desse bullying, vamos dizer assim, hoje a palavra moderna, né? E o Fernando disse, não, você é o coisinha de Deus, né? E ele disse, bom, coisinha de Deus eu gosto. E o Fabrício está conosco até hoje, ele está no mundo espiritual com cerca de 18 anos, por aí, 17, 18 anos, ele se apresenta e ele fez toda essa vivência conosco. Em cerca de 5 anos, 4 anos, 5 anos, ele já fez esse desenvolvimento de uma criancinha, né, até essa idade que ele se apresenta hoje, que ele está hoje. Postal muito ativo, trabalhando muito em auxílio aos nossos demais companheiros espirituais, mas é isso que ocorre no mundo espiritual. Então, ele vai voltar à sua origem natural. Se for necessário, ele vai fazer essa caminhada. Mas é assim, ele não tem que obrigatoriamente, né, passar por um umbral e nem necessariamente ele fazer essa viagem. Ele, em alguns casos, ele pode se desenvolver, né, retornar e retomar as suas atividades espirituais, a sua vida espiritual, de uma maneira mais rápida. Márcio. É isso, Divanildo. Forte abraço à nossa amiga Vivian do Rio de Janeiro. Pergunta do Marcos Santana. Marcos Santana é aqui de Maceió.
amigo nosso também da rede social da R Nova Fraternidade, ele faz a seguinte pergunta aqui à mesa de debate: se existe vida pós-morte, de onde vem a expressão só há uma única coisa certa na vida, é a morte? Oi, Marcos, um grande abraço. Meu amigo, está bem claro. Porque só há uma única coisa certa na vida, é a morte. Pois é, a morte foi no início, nós estávamos a dizer que ela está para todos nós que estamos aqui. Está para todos os seres vivos, inclusive. Chega um momento em que a planta morre. Chega um momento em que o indivíduo que ocupa o corpo físico, este corpo morre. Então, ninguém foge ao destino da morte. Como espíritas, nós dizemos, ninguém foge ao destino de deixar o corpo físico, de deixar a vida física e retornar ao plano espiritual. Por quê? A vida é evolução, a vida é crescimento, e Deus nos fez para a felicidade. Se ficarmos aqui, ou se ficássemos aqui, seríamos realmente felizes? Não. Porque nem aqueles que têm grandes mansões, nem aqueles que têm o melhor iate, nem aqueles que têm as maiores fortunas, nem todos são felizes. E, no entanto, há criaturas tão simples, tão pobres, que são felizes. Então, ficar aqui para sempre não seria felicidade. Então, Deus dá a oportunidade de virmos aqui neste laboratório da vida, nesta grande escola, para aprendermos mais matérias, para respondermos matérias nas quais nós falhamos no passado, retornar à escola maior, à casa maior, e darmos continuidade aos nossos estudos. Porque damos continuidade, sim. Ninguém se negue de estudar hoje, queridos. Treinemos, continuemos a estudar, porque lá continua. Mais uma prova, mais um testemunho poderei trazer. Depois de mais de 2 anos de desencarnação do meu filho, em diversas oportunidades durante o sono físico à noite, encontrava com ele num jardim de uma grande escola na espiritualidade. Era momento de intervalo, onde as criaturas ali se encontravam e conversavam. E eu ali dizia: meu filho, eu estou triste. Por que é que eu não estou na sala que você está? Porque quando passava no corredor, ele estava numa sala e eu tinha que entrar na outra. Ele disse: ô, mãe, não é possível que você não saiba. Mãe, eu estou na sala do que eu preciso aprender. E você está numa outra sala porque precisa aprender o que é dado lá. Eu digo: filho, mas eu queria estar com você. Então é isso, os estudos continuam. Então a morte é o destino certo de todos nós que estamos aqui no corpo físico. Um grande abraço. Boa tarde, Marcos Santana. Marcos, você está caindo também no mesmo pensamento, né, que muitos de nós, comungamos. A confusão entre vida e existência. Né? Nós temos uma vida eterna, uma vida única, como espíritos que somos. Nós somos criados simples e sem conhecimentos, né, ignorantes das coisas, mas fazendo essa viagem até a angelitude. Então, durante essa nossa vida, que é eterna, criada por Deus para a eternidade, não existe a morte. Agora, as existências que nós chamamos de vida, né, que são a vida material, a vida corporal. Então, matéria que nós somos, que nós temos, né, esse vestido, essa roupa, né, que nós precisamos mergulhar, vesti-la para passar uma existência de aprendizado, né, junto aos outros que estão para e passo conosco, né, aqui ou em qualquer orbe, qualquer planeta, em qualquer morada da casa do Pai.
nós temos essa necessidade de passar algum tempo. E esse regresso ao mundo espiritual nós chamamos de morte. Então, chamamos de vida o tempo que nós estamos passando, que na realidade é uma existência, né? E temos a necessidade da morte, ou seja, do desencarne, do regresso, de deixar esse corpo físico, essa matéria, para a sua transformação. E aí nós caímos sempre nesse erro. A coisa que nós estávamos falando agora, né? Sobre o vício de linguagem. O perdi, né? O achar que não vai ver mais, aí perdi. Né? E a morte, e a vida. Então, precisamos nos ajustar a esse conhecimento. Né? Eu falei ainda agora, o próprio Jesus tem um bom ânimo, eu venci a morte. Né? Quer dizer, sair dessa condição de estar vivo, né? Mas agora eu volto como o espírito que eu sou, né? Espírito eterno, e estou aqui. Então, vocês acreditem nisso também, que vocês vão fazer isso também, vão vencer a morte. Então, essa morte é esse desencarne, esse momento, né, em que há necessidade do regresso ao mundo espiritual, para que a gente faça também, tenha essa oportunidade de fazer essa avaliação, né, do que foi essa passagem, como nós passamos. E é uma coisa interessante, que a gente não precisa ter esse medo, não. Deus está no controle, Ele não vai exigir de nós esse sacrifício enorme, esse salto de qualidade. Ele sabe que a nossa caminhada é longa. A gente não precisa ficar ansioso para chegar ao fim da viagem, porque nós estamos mais próximos do início do que do final. Ainda vamos caminhar muito, nós estamos ainda no segundo estágio. O nosso planeta Terra, essa terra maravilhosa, esse planeta lindo, que nós, às vezes, gastamos, né, com as nossas atitudes, ainda está no segundo estágio. Nós ainda somos um planeta de expiação e provas. Estamos caminhando para um progresso que levou milhares de anos, né, talvez milhões de anos, para ser concluído, e não está concluído, nem vai ser concluído amanhã, não. É bom que a gente saiba disso. Né? Ainda vai depender de nós, ainda vai ter uma caminhada boa. O Dr. Bezerra de Menezes nos deu um grande alento, né, quando ele disse que agora é irreversível a caminhada. Mas fomos nós que trouxemos até aqui e somos nós que estamos dando esse prosseguimento. Então é preciso que a gente saiba disso, se conscientize disso. Né? Essa morte, entre aspas, é simplesmente esse momento do regresso. Nós, os espíritos, somos eternos. E vamos continuar essa nossa caminhada, sendo auxiliado. A Conceição destacou aqui o caso do estudo, do aprendizado, que é uma constante em nossas existências e em nossa vida. Aonde nós estamos aprendendo. É interessante que a gente se defronta com um momento, principalmente os momentos de dificuldade, e nós ficamos aborrecidos, ficamos aflitos, quando era o momento de reflexão. O porquê isso está acontecendo, né? Por que dessa forma? Por que comigo? Por que com fulano? E tudo isso é uma reflexão. São momentos sublimes que a gente está... Tome aí o aprendizado. Meu irmão, me dê um pão, me dê uma fruta, mate a minha fome. Não tenho. E aí, quando a gente abre a despensa, cai aos nossos pés. A fruta apodrece, o pão fica duro, né? E nós perdemos aquela oportunidade divina, que era o momento da gente auxiliar o nosso irmão, o aprendizado. Pois é, Divanildo, a última pergunta da tarde de hoje acabou de chegar aqui através, não deu tempo para enviar aí. Acabou de chegar agora com a Cláudia Gallenberg, que mandou direto do chat. É o seguinte, a pergunta é do Samuel aqui de Maceió. Não seria mais fácil Deus criar seus filhos já com grau de perfeição, ao invés de ficar reencarnando? Porque a morte é necessária. Oi, Samuel, um grande abraço, boa tarde. Meu irmão, meu amigo, olhe, para que você tenha um filho que se forme em determinado curso, seja engenharia, arquitetura, seja engenheiro químico, é preciso que ele estude, é preciso que ele se esforce. Assim também somos nós.
Ele conquista os méritos, nossos filhos, desenvolvendo esforços. Como é que Deus tinha que nos presentear, já fazer tudo bonitinho, perfeito, sem nenhum esforço nosso? Não é possível. Não é possível que ninguém alcança o céu. Muitos, às vezes, até se confundem. Diz, meu pai morreu, está lá com o Senhor. Meu pai morreu, minha mãe morreu, foi para o céu. Não, foi graças a Deus para a espiritualidade, dar continuidade à sua vida. Outro dia me fizeram essa pergunta, parecida com a que você fez. Por que Deus ter todo esse trabalho? Não era mais simples fazer a gente já perfeito? Era bonitinho, muito bom para a gente. Mas tudo que Deus cria precisa, e Ele faz isto com uma imensa sabedoria, é a sabedoria suprema, desenvolve. Você acha que você veio de onde, filho? Nós viemos do mineral. Olha só que maravilha. Nós viemos do mineral. Passamos a seres vegetais. De seres vegetais, passamos a seres animais. Hoje, estamos como hominal. Hoje, estamos como ser inteligente, o ser inteligente. E breve, no futuro não tão breve, estaremos como um ser cósmico. Seremos inteligência cósmica, ou seja, seres angelicais. Como Jesus. Jesus não nasceu perfeito, não. Jesus, ao longo do tempo, também foi evoluindo, foi se transformando para receber do Pai a responsabilidade de administrar a terra desde a sua criação. Ele é o nosso governador, nosso administrador, nosso psicólogo maior para a nossa educação moral e espiritual. Então, para que ele fosse o governador de um mundo, de um planeta, desde a formação deste planeta até sua transformação maior, evolutiva, porque é isso que está acontecendo, as questões cívicas, as questões da natureza também, é que o mundo, o planeta está em arrumação, não é só o homem que está em transformação. Então, Jesus, para ser esse ser maior, ele tinha que aprender como nós, porque jamais saberia administrar um mundo, jamais saberia dar forma a este mundo. Então, ele é a suprema sabedoria, causa primeira de todas as coisas. Então, como questionar essa causa primeira? Como questionar essa suprema sabedoria? Se minha inteligência é tão reduzida, é quase nenhuma. Então, eu tenho por obrigação de ter respeito, pesquisar, né? Até aqueles que não não tinham religião nenhuma, passaram a crer na existência de Deus depois que confirmaram para a criação do universo, só tendo uma causa primeira. E essa causa primeira são os cientistas que hoje afirmam, é um Deus. Então, um grande abraço, meu querido. O nome da pessoa, deixa eu pegar aqui. Samuel. Boa tarde, Samuel. De onde? Aqui, Maceió. Veio aqui de Maceió. Samuel, Deus é a perfeição absoluta. Nós temos dito, né, graças ao conhecimento da doutrina, que Ele nos cria simples e ignorantes para que nós cheguemos à plenitude, chegamos à felicidade, cheguemos ao amor. E qual seria o nosso mérito se nós chegássemos a isso sem conhecimento de causa? Eu gosto muito de música e, assim, esses compositores bastante inteligentes, do qual um dos que eu mais admiro se chamou, enquanto esteve aqui, Taiguara, né, está no plano espiritual. Ele dizia uma coisa interessante em uma de suas músicas: quem não sabe a sombra não sabe a luz. Então, se você é um ser perfeito,
e você não tem um parâmetro de comparação, como que você vai poder lidar com isso? Né? O que é que Jesus falou sobre a moeda, né? Sobre o tributo? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que tem nessa moeda? As coisas materiais. É César. Então, se é necessário o tributo, dê o tributo. Dê o seu sacrifício. É uma lei estabelecida. Se Deus te pede um sacrifício, se Deus te pede um caminhar reto, uma mudança de atitudes, faça isso. Então, Deus não castiga nem premia. Como Ele não nos castiga, não nos aponta para sofrer, nem nos aponta para ser feliz, Ele não nos dá essa coisa, assim, como se diz atualmente, de mão beijada. É necessário que nós façamos a nossa parte do estudo, do conhecimento, do chamado sacrifício, das nossas atitudes, para que, quando nós chegarmos lá adiante, nós possamos realmente dizer assim: eu aprendi, eu sei, portanto, eu mereço estar no lugar que estou. Nós vemos o exemplo da Conceição. Nós temos uma criança em casa, qual é o nosso desejo? Que ele seja, no futuro, um profissional. Eu quero ser aviador, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, professor. Como é que aí o meu desejo é que ele faça isso sem nenhum esforço? E aí ele vai chegar a ser um piloto, vai derrubar todos os aviões que ele entrar. Se ele não tiver esse estudo todo, primeiro o estudo básico, o que a gente chamava de primário, né, de secundário, etc. Até, não é? No meu tempo, pelo menos, não estou dizendo de vocês. Mas essa coisa é necessário que ele faça um esforço. Eu não vou chegar lá para ele e dizer assim: olha, o avião é assim assado, você pega, faça isso, faça aquilo. Tome o seu diploma. Vai fazer que nem o outro, né, que estava no voo, pilotando o avião com o instrutor do lado. Aí, de repente, o instrutor disse: agora aterrize o avião. Disse: essa aula eu não assisti. E agora? Oh, meu Deus. Ele sabia subir com o avião, mas aterrissar não sabia. E aí? Então, meu querido, é isso, a inteligência de Deus é absoluta. A perfeição de Deus não podemos contestar. Então, nós é que vamos fazer o nosso esforço para um dia sermos perfeitos. Jesus, né? Muita gente diz assim: Jesus me salva, Jesus, né, me tira da... Ele diz assim: quem quiser seguir após mim, entre outras coisas, né? Pegue sua cruz, né, e me siga. Assim mesmo. Não é assim mesmo tudo, mas é assim: pegue a sua cruz e me siga. Ele não disse que ia carregar a cruz de ninguém, não. Pegue você a sua cruz, né? Como eu peguei a minha um dia, sem necessidade, só para dar o exemplo, né, do que você precisa fazer. Então, esse nosso caminhar, né, é por essa bondade, por esse amor de Deus, para que nós somos guiados por quem? Por espíritos que foram iguais a nós, né, e estiveram em situações mais difíceis do que a que nós atravessamos hoje. Eles próprios nos dizem isso. Eu não estou dizendo aqui para isso. Não. Nos relatos eles dizem: mas ainda é necessário que eu retorne, né, para sanar uma dívida que ainda tenho, né, durante esse período aqui. Não é que ele já é um anjo, já é que a gente chama e tal. Ele ainda, quando a gente vê um espírito de uma magnitude dessa, ele todo nimbado de luz, ele todo, né, um anjo para nós, né? O Emmanuel reencarnou, precisou voltar a senda humana, a senda material, né? Joana de Ângeles está regressando, segundo as informações. E para nós foram esses guias que nos tiraram do marasmo ultimamente, sacudiram, né, um pouco, foram esses instrutores da codificação espírita. Então, eles ainda estão voltando por essa necessidade de, quando chegar lá, aquele engenheiro, pronto, excelência, a estrada está concluída. E ele dizia: e aquele buraco ali? E aquele declive, onde seria um aclive? Né? E aquela faixa que não existe?
Então a sua estrada não está perfeita. Você vai precisar regressar, não regredir, não vamos confundir com regredir. Né? Regressar para, a partir desse ponto, você terminar o seu estudo, terminar a sua missão, que é deixar essa estrada pronta, concluída. E não de mão beijada, ele fazer a estrada e dizer, olha, você está de parabéns pela estrada que você construiu. E eu não construí nada. Né? Eu apenas fiz alguma coisa e fui auxiliado. Não auxiliado, fizeram por mim. E a proposta de Deus para nós é que cada um vai fazer, né, a sua estrada, vai concluir, e isso sem sacrifício, sem dor. A gente aqui que acha tudo dolorido, né? Acha tudo ruim demais. E aí a gente vê também o caso da mesma situação passado por dois espíritos encarnados. Um passa com a maior alegria até, outro passa por imensa. O que é isso? A situação em que nós estamos, o patamar evolutivo que ainda estamos, né? Durante a nossa caminhada. Aí Jesus dizia assim, no entanto, o Pai... Desculpem. No entanto, o Pai trabalha incessantemente, obra incessantemente, e eu também. E aí nós não deveríamos trabalhar também incessantemente, e nós estamos trabalhando o nosso progresso. Né? Estamos trabalhando para nós, por nós. Então, é por isso que Deus, na sua sabedoria imensa, não nos cria perfeito. Nos cria para que nós, sim, ao final da jornada, nós possamos, né, dizer, pronto, concluir o trabalho, e foi graças ao meu esforço. Márcio. Bem, nós estamos encerrando, né, o nosso programa, esperando que tenhamos passado, né, para os nossos ouvintes tudo aquilo que foi nos perguntado, tudo aquilo que nós temos, já tivemos o alcance de conhecer, né, e esperamos que o programa tenha sido salutar para todos nós. Queremos agradecer a todos os que estiveram conosco, nos fazendo a pergunta. A Vilma de São Paulo, Claudiane de Maceió, Daniel da Dinamarca, Lucas de Palmeiras dos Índios, Carlos do Recife, Vivian do Rio de Janeiro, o Marcos Santana daqui de Maceió e os nossos dois irmãos que nós não pegamos aqui, né? Samuel e a outra pessoa também. É uma outra pessoa, perdoe-nos não tê-los incluído, mas o nosso agradecimento profundo e sincero a todos, esperamos que todos sejam satisfeitos. Queremos convidá-los para a nova versão, né, da próxima terça-feira, e a programação já está no nosso site, né, no chat, né, e vocês podem consultar. E um agradecimento especialíssimo à nossa querida Conceição Farias, né, parabenizando, né, por esse banho de luz que nos foi dado por ela aqui hoje, né? Já fazendo o convite para que ela volte brevemente ao nosso programa, e passando a palavra para a Conceição, para suas despedidas, né? Seu arremate, né, sobre o tema e suas despedidas. Ô Divanildo, nós é que temos a agradecer a feliz oportunidade de estarmos aqui, não é, na Rádio Brasil Espírita, levando assim, neste momento, aos nossos irmãos alguns esclarecimentos da doutrina espírita, esclarecimentos estes que já conquistamos. Mas, com certeza, a proporção que estudamos mais, nos aprofundamos nos estudos, mas temos condição de falar muito mais. E nós continuamos a estudar, 50 anos de doutrina espírita, 70 anos de idade, e continuamos a estudar, a ocupar as salas aqui da nossa querida federação. A vocês, ouvintes, nós queremos agradecer, um abraço para todos vocês. Quando a gente pensa, ele falou que aqui dando banho de luz, nós não temos condições de dar banho de luz.
Mas nesses momentos, quando a gente pensa que está dando, nós é que estamos recebendo muitas luzes, porque neste momento recebemos as vibrações, os abraços carinhosos de vocês. Um grande abraço, portanto, um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz e até breve. Eu só queria fazer mais um adendo para os que não conhecem a Conceição Farias. Ela é assim mesmo exagerada. Ela fala a idade dela, mas ela esquece de dizer que já nasceu com 50. Então, ela está com 20 agora aqui conosco. É uma criança linda que está conosco. Um beijo fraterno em todos. Queremos também abraçar a nossa querida Valquíria Lima, né, que nos manda uma mensagem dessas que massageia o ego, né? Não por vaidade, querida, mas muito obrigado pela sua mensagem. E abraçar a todos que estão conosco, né? Convidando para essa próxima edição e pedindo ao Papai, pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos e nos conserve assim otimistas e cada dia mais esclarecidos perante a proposta de Deus para nós. Deus nos abençoe a todos. Pois é isso, beijo no coração de todos, até a próxima terça-feira. Amanhã às 16h15, conversa fraterna com Leone Soares. Forte abraço, tchau.